Alana, eu quero trazer uma outra questão, vamos continuar falando sobre a medicina alternativa. Eu estou aqui cheio de receios. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o papel das redes sociais, né? O papel da informação sobre essas substâncias e sobre essas práticas. Você sabe, hoje a gente tem as redes sociais. Nas redes sociais fala-se de tudo, as pessoas falam de tudo, então circulam boas informações, circulam más informações. Então eu pergunto a você assim, qual é o papel que a rede social pode ter para a gente utilizá-la como um bom suporte, assim, para que as pessoas tenham acesso a boas informações como esses esclarecimentos que você está fazendo aqui hoje. Por exemplo, você falou que a startup tem um perfil, e eu suponho que você lá faça, né, uma divulgação sobre os cogumelos, as propriedades. Sim? Isso é feito lá? Sim. Então, você faz isso pessoalmente? Você faz isso na sua rede? Sim, também. Mas nós temos a rede da Mycelium para fazer esse tipo de divulgação. A rede da? Mycelium, O que é isso? é o nome da nossa empresa, da nossa startup. Sim. Eu não perguntei, né, o nome da startup, certo? Mycelium. O que isso significa? Mycelium é uma parte dos cogumelos, né? A gente trabalha com os micélios. Sim, tal. Mas você pessoalmente faz porque eu acho que isso é um trabalho de divulgação científica, né? O que a gente chama de medicina, a gente está aqui falando medicina alternativa, mas não quer dizer que é uma coisa sem critério. Você está falando aqui da sua startup, pesquisa, vínculo com a Universidade Federal, né? É uma coisa feita com muita responsabilidade. Quando a gente fala de medicina alternativa, muitas vezes a gente pensa no conflito ético, né, que existe entre a medicina alternativa e a medicina tradicional. Sim. Né? Mas, na realidade, elas se complementam. Claro, eu acredito nisso. Nós estamos falando de complementação. Sim. Dessas medicinas, principalmente para evitar os efeitos colaterais. Uhum. Né? Sim, e você não está falando nenhum absurdo. Você está falando a coisa mais correta que existe. O SUS, o Sistema Único de Saúde, realiza um conjunto de práticas baseadas na medicina oriental chinesa, né? Na medicina tradicional chinesa, as chamadas práticas alternativas complementares. Estão lá no SUS. Né? Então, reconhecidas. Bom, é bem verdade que lá no SUS não é ponto pacífico, viu? Tem alguns profissionais que não gostam. Alguns profissionais médicos, sempre profissionais médicos que não gostam. Eles argumentam assim, é um argumento que eu acho que é até interessante. Eles dizem assim, eu já vi médicos dizer assim, no SUS falta injeção, agulha, gaze. Como é que eu vou investir dinheiro em reiki, em mindfulness, em constelação familiar? Acho que é um argumento meio extremado, tem um pouco de lógica, mas acho que uma coisa não exclui a outra. Não, se complementam. Não exclui. Né? E eu entendo o médico que fala Sim, isso. que reclama, né? Da falta fato, de agulha e de gás. Que se a gente acha que poucas pessoas, né, fazem o tratamento medicamentoso, ainda falta muita gente fazer, né, buscar esse tipo de tratamento. Sim. Mas eu queria que você comentasse um pouco dessa, eu achei legal isso, essa complementação. Elas não são, essas duas medicinas não são excludentes, isso. Não são contraditórias. Não existe o conflito ético entre a medicina complementar e a medicina alternativa. O objetivo é que elas se complementem, porque a gente está falando do cuidado de uma pessoa. Sim. Né? Nós estamos falando do cuidado do humano. Nós não estamos falando aqui o que é certo e o que é errado. Nós estamos falando do cuidado com o outro, que precisa ser acolhido, que precisa ser ouvido e que precisa ter um tratamento adequado. Uhum. Né? E que se tem o acompanhamento médico, o médico vai saber o que fazer. Ele vai saber exatamente a hora de ter a medicina alternativa, né? E até onde essa medicina alternativa não funciona mais, vai precisar da medicina alternativa com o tratamento convencional. Tá, mas bora lá. Apertar a Alana um pouquinho de novo. Porque, olha, Alana, quando nossa colega psicóloga veio falar de cannabis aqui, houve uma reação nas redes sociais. Os cortes desse podcast vão, né, para o perfil do Instagram da Ser Psicólogo. Uma reação de minoria, sabe?
Foram poucas pessoas, mas houve uma reação de pessoas criticando não a profissional, mas as ideias que ela defendeu com muita força, assim, com muita energia, a validade do tratamento de cannabis para uma série de condições. E aí houve algumas reações na rede social contrárias, criticando, dizendo, por exemplo, falando da falta de evidência científica sobre a efetividade do tratamento com cannabis para algumas condições, né? Eu quero te perguntar, você percebe, você já ouviu, você dá atenção a isso, chega até você resistências? Porque eu imagino que elas devam existir de algum lado, assim, talvez de alguns médicos, enfim, ou de algum extrato da população, resistência ao tratamento da medicina alternativa, com cogumelo, alguma coisa assim. Olha, Paulo, eu vejo muita resistência ao tratamento convencional. O que eu vejo é isso, pessoas Sério? com medo do tratamento convencional. Mas, É curioso isso. Mas você está falando de quê? De psiquiatria? De psiquiatria. Com uma pessoa que já está com ansiedade, com a água batendo no nariz. E não quer tomar ansiolítico. E acha que vai tratar com cannabis medicinal. Que acha que vai tratar um TDAH, né, totalmente desregulado com gotinha de cannabis. Isso não funciona. Tem uma hora que vai precisar fazer o tratamento correto. Porque existe o tratamento correto. Né? E como eu falei, tratamento correto não é só medicamento. É relacionamento com o médico. É retorno. É feedback. É acompanhamento. Eu não vejo se eu estou equivocado do que eu vou dizer. Eu acho que o segredo de tudo isso é uma palavra só. Eu acho que o segredo está na palavra evidência. Acho que esse é o segredo. Na medida em que fica demonstrada a evidência, por meio dos métodos científicos, da eficácia desses tratamentos, eu acho que não há mais o que discutir. Eu acredito que a clínica é soberana. Eu acredito que cada um é único. Eu acredito que cada um tem um organismo diferente, né, e que vai reagir de forma diferente ao tratamento. Seja o convencional, seja alternativo. O que a gente não pode é generalizar. Né? Achar que uma cannabis medicinal vai servir para tudo, não vai. Temos que ser muito realistas. Sim. Né? Que tem o limite, né? Que a gente sabe que é complemento. Ainda não resolve tudo. Por mais que a gente ame, por mais que a gente acredite, por mais que a gente se especialize, não serve para todos. Que fique muito claro. Né? E quem vai dizer isso é o... É o médico. É o tratamento. É o processo com aquela pessoa, né? É o processo do tratamento. Prescrever, observar, avaliar... Retornar, dar feedback. Porque eu acho que isso é tratamento, não é só medicamento. Não é só cannabis medicinal, não é só tratamento alternativo, não é só medicamento. É estilo de vida, é contexto cultural, socioeconômico. Acho que tudo isso está em jogo. Sim, sim. E o psicólogo, voltando agora ao papel do psicólogo, o psicólogo clínico, ele se encaixa perfeitamente aí, né? Perfeito. Tá aí a importância do tratamento terapêutico nisso tudo, porque, na realidade, é o psicólogo que está semanalmente exatamente. com o paciente, né? E a clínica é soberana. O psiquiatra, às vezes, está de 3 em 3 meses, né? Vê a pessoa. Exato. A gente vê toda semana. Toda semana. Então, nós que temos, né, essa obrigação de conduzir o paciente e chamar a atenção de quando aquilo está saindo do controle, né? De quando aquele sintoma está evoluindo, né, a um ponto de que precisa de uma intervenção. E porque quando a gente fala em intervenção do tratamento tradicional, a gente também está falando de prevenção. Porque o medicamento tradicional, ele é neuroprotetor. Né? As pessoas têm medo do tratamento, mas na realidade nós estamos prevenindo um possível aumento desse sintoma. Pois é. Eu sou, assim, eu tenho uma posição eu procuro ter uma posição sempre bem ponderada acerca de tudo. E acerca das medicações também. Já tive uma posição mais radical, tal, mas, por exemplo, eu trabalho com pessoas, trabalho semanalmente, né, cotidianamente, com pessoas com problema de dependência química. Né, eu trabalho no CAPS, né, álcool e drogas, e o papel das medicações nessa demanda específica, ele nesse caso, eu estou falando aqui das medicações convencionais, né, das medicações da psiquiatria.
Não tem como, pelo menos a minha experiência tem me dito, assim, quando você chega num determinado nível de disfunção com a droga, com a substância, qualquer que seja, embora o álcool seja, né, a mais prevalente, você não consegue fazer nada sem uma intervenção neuroquímica, né? Eu não sei, eu acho que aí já seria tipo, fazer uma pergunta específica demais, né? Se você tem conhecimento de aplicações nesse campo também, da dependência química, do álcool, da droga, em relação a cogumelos, a outras substâncias da medicina tradicional, da medicina alternativa. Não conheço. Mas eu acho que é um campo para o qual, com certeza, iremos avançar, né? Sem dúvida. Porque, já estamos avançando, sim, né? Sim. Precisamos avançar. Precisamos avançar por várias razões. Acho que a principal delas é porque a gente falou da saúde mental do brasileiro e não citamos as substâncias, né? No Brasil se consome droga pra caramba. Lícita e ilícita. Né? Não estou falando só das drogas ilícitas, não. Álcool é... Assim, tenho nada contra quem consome álcool, mas o álcool é muito pior. E o abuso de medicamento, né? O abuso de medicamento também a gente vê muito. Sim, exatamente. Prescrito. Exato. Não, porque comecei a trabalhar com essa demanda, eu tô com outro olhar assim, sobre o lugar do álcool na sociedade. Assim. O álcool é devastador. Assim. O álcool pesa, por exemplo, para os sistemas de saúde imensamente mais, por exemplo, do que maconha e cocaína juntos. Quando a gente fala de álcool, e maconha e cocaína, qualquer outra coisa, nós estamos falando de pessoas em sofrimento. Exato. Nós estamos falando de pessoas com nível de angústia, né? Que a única coisa de alívio rápido que ela conhece é aquilo. Totalmente de acordo com você. Pessoa que está em sofrimento. Exato. Totalmente de acordo. O que a minha experiência tem me dito é que, na maioria, tem vários recortes aí. Primeiro de gênero, porque 99% são homens. Incrível, assim. Então tem a ver com uma masculinidade específica, né? Homem bebe, homem é forte e tal. A maioria deles começa muito cedo. O álcool, as outras substâncias entram na vida deles muito cedo, num período em que eles não têm nenhuma possibilidade de medir consequências ou ter regulação emocional. E dependência química, quando ela entra, ela se mantém ali, né? Tomara que a gente avance aí com canabinoides, né? Com a medicina alternativa também para esse campo, mesmo porque as medicações são muitas vezes pesadas, né? As medicações psiquiátricas. E muitas vezes necessárias, apesar de sempre por pesadas muitas das vezes por não saber usar. Pesadas que eu digo assim, mesmo com acompanhamento médico, eles chegam reclamando, por exemplo, assim, de muita sonolência, enfim, de uma série de outros efeitos colaterais. Né? Perfeito. Mas é porque eles têm que tomar, Alana, em alguns casos, na maioria dos casos, dosagens muito altas de benzodiazepínicos, por exemplo, né? E que não tem jeito, assim. Inibem a vontade de beber, eles melhoram, eles conseguem, num curtíssimo prazo, assim, reduzir o álcool, mas eles ficam entorpecidos, assim, na maior parte do tempo. A inação, né? A coisa da inação. Então, eu estou dizendo assim, tomara que a gente avance, porque eu suponho, você vai dizer se eu estou certo ou errado, eu suponho que as substâncias da medicina alternativa sejam menos lesivas para o organismo. Sim, são menos lesivas, mas ainda assim, a medicina alternativa, ela não substitui a medicina convencional. Sim. Quando a gente fala disso, é algo... mas eu vou usar uma coisinha natural. Tá, mas não vai substituir. Sim. A ideia não é essa. Né? Não, isso está claro. É diminuir os efeitos colaterais mesmo.